Olá, boa noite. Pronta para mais uma live? Aguardando o pessoal entrar e a minha convidada também, a minha parceira de live hoje. Tudo bem, gente? Oi, Fabiano. Boa noite. Ana Alicia. Já vou. Deixa eu só terminar aqui, já vou convidá-la. Deixa eu ver. Cadê você, Ana? Aqui, achei. Boa noite, gente. Que bom ter vocês aqui. Ai, Ana, manda o convite de novo. Boa noite. Plenamente, entrou. O que será que aconteceu? Gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente vai ter um super bate-papo sobre autoconhecimento. Deixa eu ver se eu localizo ela. Ana, deixa eu ver, deixa eu mandar o convite. Aguardá-la. Aceitar. Ah, chegou! Que Oi, maravilha! Com emoção! Tudo bem, minha linda? tudo bem, Rose? Que bom a gente estar aqui juntas, né? A gente está a tantos quilômetros, né? E aqui tão Nossa! pertinho. Estou muito feliz de poder dividir essa live com você hoje, essa troca de experiência com alguém que eu admiro, que tem né, uma estrada aí longa, muita competência. Então vai ser um prazer o nosso bate-papo. Ah, tudo recíproco. Sinto as mesmas coisas. Já tivemos a oportunidade de estudarmos juntas, fazermos alguns cursos. Então a gente já se conhece bem, né? Um pouco da nossa história profissional é bem parecida. Então acho É que verdade, né? com olhares talvez diferentes para algumas coisas, mas Sim, um caminho muito parecido. é verdade. Então vamos lá, que tal se a gente contar um pouquinho quem somos, né? Para quem está entrando, que de repente são os seus contatos, para quem está entrando e que são os meus contatos, e a gente dividir um pouquinho, compartilhar quem somos nós. Quer E contar um pouquinho, Ana? Quer se apresentar, começar? posso contar, assim, bom, eu não gosto muito de falar currículo, até porque é uma coisa que a gente É, fala acho que tanto, não. contar um pouquinho, bem um resuminho assim da história. Eu sou naturalmente uma educadora, eu venho da área de educação e acho que a minha primeira vez que eu pisei numa sala de aula, eu tinha 19 anos, eu tive certeza que é aquilo que eu queria repetir por muitos e muitos e muitos dias na minha vida. E Olha que aí, maravilha. naquele momento eu senti assim que o que eu curti muito foi ver aquele insight do aluno, e aí a educação passou a ser para mim essa coisa do conhecimento, de gerar consciência, né? E foi assim que a minha história começou. E aí Uhum. aos 26 anos eu passei por um episódio de síndrome do pânico que foi uma bênção na minha vida, porque me levou a mergulhar na psicologia. E foi assim que o autoconhecimento começou, né? E Olha aí eu isso. já deixo uma dica, né? Que hoje a gente vai falar de dicas de autoconhecimento. Eu acho que assim, os nossos sintomas, nesse caso, né, era de uma doença, foi uma grande dica da minha vida para mim olhar para alguma coisa, e o autoconhecimento passou a ser um caminho até espiritual, assim, de se desenvolver e ganhar espaço, né? Aí eu passei a fazer isso profissionalmente, porque eu estudei tanto.
que aí fazia muito sentido querer oferecer para as pessoas algo que a vida me deu tão generosamente. Olha que lindo. Hoje você trabalha exatamente com o quê? Fala um pouquinho. Então, hoje já faz 17 anos, eu tenho uma consultoria, mas já tem 27 por aí que eu trabalho com desenvolvimento humano na área organizacional, né? E dentro da consultoria, trabalho assim mais fortemente com a questão do coaching de liderança, de carreira, com trabalhos de equipes, desenvolvimento, cultura, mas todo o meu trabalho, a base é o autoconhecimento, né? Eu sempre falo que não existe liderança sem líder. E a base da liderança é o modelo mental do líder. Então, As aí, ferramentas podem ser diferentes, né? exatamente. Sim. Gente, a Ana é modesta, tá? Ela tem um lugar maravilhoso que chama Plenamente Desenvolvimento Humano, que tem uma casa de chás que chama Lugar Pleno. É um lugar fabuloso. Ela é uma super consultora, é consultora de várias empresas multinacionais. Ela está sendo bem modesta, tá? Mas pensa numa pessoa extremamente competente, capaz, com uma carga de experiência fabulosa. Ah, Rose, muito obrigada. Obrigada mesmo Né? por todo o reconhecimento. Mas, assim, eu acho que o que eu faço é com muito amor. É, E isso aí, é conta verdade. de você também, para minha turma, né? Porque com certeza eles estão curiosos. Aí, quem me conhece não te conhece, né? Quem é a Rose Sim, Meire? eu também fui para psicologia, né? Eu acho que eu tinha 22, 23 anos. Me encontrei nela, enfim, me apaixonei pela psicologia, mais especificamente muito pela linha cognitiva, né? Que é minha cara. E logo que eu me formei em Bauru, na Unesp de lá, eu atuei um pouco com clínica, atuei um pouco com educação, atuei, mas treinamento e desenvolvimento, a parte organizacional, a parte de desenvolver pessoas, sempre foi a minha paixão. Eu me descobri nessa área antes mesmo de me formar, e de lá para cá é o que eu atuo. Também, eu brinquei ontem com você, né, que nós somos coaches raiz, Ah, né? muitos anos. Porque hoje tá tão na moda, né? Todo mundo é coach, enfim, mas nós temos a mesma formação, mais ou menos na mesma época, estamos na estrada aí há pelo menos, eu tô há 17 anos, você há 16, é isso? É, assim, falando com o nome de coaching, né? Porque antes de É, coaching eu já fazia um trabalho de coaching, mas com o nome de coaching tem 16 anos. 16 anos, né? Que eu fiz a minha primeira formação, tem 17 anos, e eu sempre trabalhei com desenvolvimento de competências de liderança, né? Eu acabei indo, todos os meus clientes sempre foram líderes, sempre foram gestores, geralmente é pela empresa, né? A empresa me contrata para que eu desenvolva os seus executivos, os seus gestores, e é isso que eu gosto de fazer. Então, a psicologia me dá base, é ela que ajuda, né, a essa questão do desenvolvimento humano, contribuir para o desenvolvimento das pessoas, seja através do coaching, seja através de um treinamento, seja através de uma palestra, seja, enfim, né? Eu acho que são ferramentas que você pode usar, são caminhos que você pode escolher, mas a paixão por pessoas, por desenvolvê-las, por ver uma pessoa liberar todo o seu potencial, né? E ampliar o seu autoconhecimento e poder fazer coisas que de repente, poxa, ela nem acreditava que era capaz. Isso não tem preço, né? Não tem preço, né, Eu Ana? costumo falar que assim, o mundo assim, é uma grande sala de aula, né? Estamos todos aqui num processo de aprendizado contínuo, e isso acontece todo dia. E quando a gente vive a nossa missão, e a nossa missão passa por isso, né, de contribuir com a vida das pessoas, com o autoconhecimento, em ter um bem-estar, não tem mais onde, né? Então a sala pode ser online, pode ser uma sala física, pode ser
Outro dia eu estava Não. conversando com o rapaz do Uber e aí já, né, começamos a pensar, nossa, você me falou uma coisa aí que eu já estou pensando diferente. Então, eu acho que o muito legal do nosso trabalho é que tem formal, né, aquele momento formal, mas tem o tempo todo esse fluir do aprender e ensinar, né? Não tem Sim. como Essa é se uma desenvolver constante, sem né? aprender. Exatamente, não tem como. Olha, tem muita gente nos prestigiando nessa live. Olha que Legal. fantástico! Nossa, eu estou muito feliz. Tem muita gente querida, alunos, clientes, ex-clientes, parceiros de trabalho. Que Eu fantástico! também já vi uma turminha aí chegando, amigos, Karina, parceiros, Renata, o Fabiano, a Lu, nós somos alunos. amigas, né? Que maravilha. Então vamos lá para o nosso tema, né? Vamos falar desse bendito, desse autoconhecimento que tanto se ouve falar e como é que é isso, né? O que é, de fato, autoconhecimento, qual a importância dele na nossa vida, né? Sim. Vamos? Vamos falar. Então, acho O que teu... começa, Rose. Tá bom. Eu tenho que tomar cuidado para não me empolgar, tá? Mas Tá a bom. gente vai administrando. Olha, a turma de administração da FIO está em peso aqui, sabia? A Ah, Renata, que é a coordenadora, a professora, é uma fofa. E tá convidou, propôs como uma atividade para os alunos. Estão todos aqui participando, olha que lindo. maravilha. Gente, só uma coisinha antes para se vocês conhecerem, quiserem pegar essa live e ir ali na setinha e compartilhar, mandar para alguém que de repente seja muito interessante, que venha nos prestigiar, que venha ouvir um pouquinho desse conhecimento, será ótimo, tá? A gente vai adorar, façam isso, será maravilhoso. Esse é um ponto. Um outro ponto é que quem ficar aqui, nos acompanhar até o final, no final a gente tem aí a proposição de uma tarefa para vocês fazerem e Claro, né? Quase uma dinâmica. as pessoas que executarem essa tarefa, que fizerem os passos que nós pedimos, concorrerão a duas degustações de duas ferramentas, né? Uma com a Ana, uma comigo, depois a gente fala um pouquinho de autoconhecimento. Então, fiquem aí, né? Acompanhem a live o tempo todo, até o final, que aí no final vocês vão saber o que vocês precisarão fazer, tá bom? Autoconhecimento, né? Eu vejo que é um processo. Travou? Pronto? Para mim, né, no meu conceito, como eu vejo o autoconhecimento, é como se fosse um processo que te permite, que leva, objetiva você identificar quais são os padrões que você tem de pensamento, de hábitos, como você funciona, como você sente, como você pensa, como você age, por que que isso acontece, né? O que te leva a ter determinados padrões, por exemplo, comportamentais na sua vida, por exemplo, por que que eu sempre ajo do mesmo jeito frente a N situações que acontecem, né? Quais são os gatilhos que acontecem, que quando acontecem me geram pensamentos negativos, me geram sentimentos negativos, enfim, o quanto eu olho para dentro e me conheço, me percebo, identifico o porquê que as coisas acontecem, como eu me sinto, como eu penso, como eu ajo, como eu falei. E aí eu fico, como eu comecei a contando aqui, né, dos sintomas, né? Então a gente fica de olho no que se repete, tanto em sintoma, quanto padrão, quanto coisas que a Sim, gente olha e às vezes fica um pouco nublado, parece que ali tem alguma coisa. E eu não sei se vocês sabem, mas assim,
10% da população mundial se dedica ao autoconhecimento. São tão Só, poucas né? pessoas, porque ele acabou tendo essa mística de algo dolorido, difícil, né? Mas, assim, com certeza, mais dolorido é você desconhecer, né? Você vir Sim. para cá com tanto potencial, tantas oportunidades, e de repente você não saber operar todo esse potencial que você tem, né? Então, assim, passar pelo autoconhecimento tem suas dores, mas tem muitas delícias. Exatamente, eu costumo brincar, eu já ouvi isso, não fui eu que disse, alguém disse, mas autoconhecimento liberta, Liberta, liberta. não é? Você sabe que eu acho que a grande palavra-chave de você ligada a autoconhecimento é tomada de consciência, Exatamente. né? Eu acho Ampliação que é de você, consciência, né? sim, é Poder você tomar hoje, consciência. poder hoje ver as coisas de uma forma diferente. Quantas coisas estavam definidas para a gente como uma verdade, e aí esse autoconhecimento vem, a gente começa a olhar de outras formas. Eu me lembro de algumas pessoas comentarem, né? Isso aconteceu mais de uma vez num processo de coaching, ou mesmo numa análise de perfil, que é um pouco menos profundo, Sim, mas depende da pessoa, né? E a pessoa fala assim, nossa, mas as pessoas estão diferentes, elas estão mudando, né? E eu falo, mas por que será que são as pessoas que estão mudando? Ou será que o seu olhar para as pessoas estão mudando? Então, até essa dificuldade de reconhecer que a pessoa está tendo autoconhecimento, que não é algo que surge na nossa vida, que eu acho que às vezes a gente atribui isso a fatores muito assim, ah, não sei como isso aconteceu, né? Não sei como essa dificuldade veio, eu não sei como deu certo. E é o autoconhecimento que vai fazer a gente saber em que momentos eu agi para funcionar. E aí acho que a gente já está falando um pouco de resultados, né, Rose? Que foi é, um desafio que a gente trouxe de falar assim, mas será que realmente o autoconhecimento ele impacta no resultado? E aí eu já fico com uma pergunta, né? Pensando assim, se você é chamado para um projeto ou para uma oportunidade de trabalho, será que é bom ou ruim você participar? Se você não se conhecer, pode ser que você esteja dando um sim para uma grande dificuldade para começar algo, empreender algo que você vai falar depois, puxa, por que eu me envolvi nisso, né? Mas se entrei você numa é furada, né? isso, sabe? E agora, né? Tem até um livro falando, virei gestor e agora, assumi esse projeto e agora, dei esse passo e agora, estou me É relacionando verdade. com uma determinada pessoa e agora. Então, esse agora vem justamente porque a gente não está fazendo aquela lição de casa que é olhar, né? Qual é a minha força, onde eu posso realmente agregar o que eu gosto, né? Trabalhar no que gosta. Eu vejo O que eu você, não né, Rose? gosto, É a pessoa que mais viaja. Ou ela tá de carro, ela tá de avião, né? Agora nem tá bem quietinha, né, Rose? é Mas verdade, bastante. a gente tem que ter muita paixão pelo que faz para ficar 8 horas numa sala de aula, em pé, como vários outros profissionais fazem isso, né? Viajando. Aí a paixão não deixa ser sacrifício, você amar aquilo, ter as competências para aquilo, estudar para isso, e isso vem do autoconhecimento, né? Isso é É um dos pontos, verdade. né, do resultado. Quais são os meus pontos fortes? Quais são as minhas fortalezas, né? Quais são as minhas fraquezas? Quais são as minhas limitações? Quais são as minhas características que de vez em quando que me atrapalham se eu não dominá-las, né? Se eu não souber como administrá-las. É... Quais as minhas emoções? Como é que eu lido com as situações quando as coisas não dão certo, né? Quando eu lido com frustração, o quanto eu sou resiliente, o quanto eu tenho autodomínio, e aí eu costumo brincar que autoconhecimento ele está diretamente relacionado à sua inteligência emocional, né? A capacidade de você gerir as suas emoções, né? Eles andam de mãos dadas e é impossível separar as duas coisas, concorda, Ana? Eu gosto muito do. Sabe aquela pergunta, o que há nisso para mim?
Eu Hum, faço para mim quase que assim, minuto a minuto. Quando eu começo a reclamar de algo, e é claro, né, que eu reclamo, apesar de saber o quanto isso não deveria ser feito, mas aquele piloto automático muitas vezes começa uma queixa e já me vem essa pergunta: espera aí, Ana, o que tem nisso para você? Que oportunidade é essa? Qual é o verdadeiro incômodo? Então, se autodesafiar diante das dificuldades, porque as dificuldades estão aí para todos. Às vezes sim, as pessoas olham e imaginam assim, nossa, como você, né? Não estou falando exatamente de mim, mas como essa pessoa, ela tem uma vida tranquila, as coisas fluem, mas tem todo um trabalho interno, né? Tem todo exato. muitos amigos que se desenvolvem no autoconhecimento e a gente vê assim o quanto a pessoa se confronta, se enfrenta, tem coragem de fazer essa pergunta: será que realmente a arrogância está vindo do lado de lá ou é minha? E eu acho que você tocou num ponto que é fundamental, assim, coragem de Uhum, você olhar para, né, para dentro e você enxergar as suas vulnerabilidades e aceitá-la. Porque eu só posso consertar algo a partir do momento que eu reconheço que ele está quebrado, uhum, né? Porque se eu não reconheço, como que eu vou trabalhar para consertar aquilo? uhum. Então, se eu não olho para dentro e reconheço e percebo quais são as minhas vulnerabilidades, e aí eu adoro a Brené Brown, né, com a coragem Sim. de ser imperfeito, que inclusive a Lu Suzy Gunn foi quem me presenteou com esse livro maravilhoso, e que ela trata exatamente desse tema, né, você se vulnerabilizar precisa de muita coragem, né? É Sim. só quem tem muita coragem é que consegue aceitar e lidar com as suas vulnerabilidades, né? E aí vem, me lembro desse tema que fala que é assim, está entre o primeiro e o segundo grande medo da humanidade falar em público. Porque é o Verdade. espaço da vulnerabilidade. É quando, né, você está ali em pé diante de várias pessoas que depois de muitos anos, passei a olhar só a minha torcida, né? Aqui tem uma torcida imensa nesse Instagram por nós, Ai, não tem tem, né? plateia, né? Não existe plateia, só torcedores. Mas é um momento de grande vulnerabilidade, porque podemos falar algo inadequado, dar um branco, né, gerar alguma coisa, uma discussão, alguma coisa que eu não sei lidar, o medo das perguntas. E tudo isso, quando a gente se humaniza né, assim, olha, tá, se vier uma pergunta que eu não sei, Tá tudo bem. né? Não sei, será que alguém sabe? E agora, as salas de aula, os encontros, né? Todo mundo com o Google aí, rapidinho já tem 1000 respostas para a mesma pergunta, né? E E aí aí acho que a gente pode falar. e a gente já começa a falar de estratégias, né? De como ter estratégias, quais são os caminhos de autoconhecimento, né? Eu estou vendo algumas pessoas comentando aqui, né, de algumas coisas que fazem, que buscam, que realmente tem que se expor, né? Uma pessoa Uhum, falou da questão de, às vezes, o autoconhecimento é angustiante, né? E eu trabalho muito isso. sim. A pessoa, o meu cliente, inclusive, é o angustiado, é aquele um que olhou e falou: meu Deus, eu quero mudar isso. A consciência, não existe consciência sem angústia, né? Assim, se você Não. deu uma angústia, tomou consciência de algo, né? E aí a gente começa um trabalho de se reconhecer, de se desenvolver. Então, a angústia faz parte da brincadeira. Você sabe qual é a questão? É que muitas vezes a maioria das pessoas elas querem passar por todo um processo de mudança, de reflexão, de olhar para dentro e não sofrer, Claro. né? Como se assim, então como, então eu não faço, eu fujo. E aí eu fico sempre no piloto automático, sempre ocupando o meu tempo e a minha cabeça com um monte de coisa, para não ter que parar e refletir e pensar Uhum. sobre. Eu fico muitas vezes fugindo disso, porque parar, refletir e pensar sobre é tomada de consciência. E a partir do momento que eu tomo consciência, e aí, o que eu faço com isso? Sim. E se eu não estiver fazendo nada,
eu vou me cobrar, né? Porque eu tomei consciência, Aquilo eu vai. sei o que está acontecendo e eu não estou fazendo nada. Então, como eu não quero lidar com esse sentimento, né, de estar sendo covarde ou com medo ou, enfim, de não querer tomar uma ação, eu prefiro fazer de conta que eu não tomei consciência, eu não paro para olhar para isso. Tem um dos jogos que eu trabalho, né, de vivências, de autoconhecimento, e num desses jogos tem uma casa, são várias casas, né, 72 casas, mas tem uma casa que se chama Casa da Nulidade, que fala muito disso que você está comentando, Rose, que é assim, quando a gente faz muita coisa, a gente está muito ocupado, inclusive, menos aquilo que a gente deve fazer. Então, Uhum. todo momento vem aquilo que eu deveria, aquilo que eu preciso realmente entrar em contato, confrontar, lidar. E aí eu estou tão ocupada, porque eu entro no piloto automático e isso me exime, né, de um posicionamento, que aí eu fico nessa nulidade. E eu acho muito interessante ter esse nome, né? Porque a nulidade não é alguém que não faz nada. É alguém que pode fazer É, muito, mas não exatamente o que deveria estar fazendo. o Mauro está colocando que o sofrimento é um processo que humaniza e dignifica. É verdade. Tem toda a razão, Mauro. A Fernanda passou pelo jogo, aí ela falando, ah, lembro bem dessa casa. Ah, Fê, que linda. Ana, se entendemos o que se entendemos que é importante, porque liberta, porque faz você tomar consciência, faz você estar no controle da sua vida, né? Porque se eu sei como eu funciono, se eu sei qual é o meu padrão, se eu sei como eu me sinto, as coisas que eu tenho dificuldade para lidar, se eu consigo me administrar melhor, eu lido muito melhor com todas as situações que acontecem na minha vida, não só profissional, mas na minha vida pessoal também, concorda? Sim. Agora, como fazer, né? Então, que impacta no resultado que eu me torno uma pessoa muito melhor, mais empoderada, mais consciente e mais no controle, profissionalmente e pessoalmente, isso, né, acho que é claro. Mas como desenvolver, né? Como que a gente, algumas dicas, como que a gente trabalha para começar a ampliar essa capacidade, esse autoconhecimento, né? Ter mais propriedade de como funcionamos, de como sentimos, de como pensamos. Eu sempre vejo que a base da base, até porque não adianta eu fazer mil coisas se eu não parar para refletir, né? Então, a autorreflexão, essa autoavaliação, e aí tem vários exercícios simples, né? De parar no final do dia e perceber os momentos, qual era a emoção que eu estava vivendo, o que eu estava fazendo, que pensamento chegou, né? Porque às vezes a gente muda ali, de repente acontece alguma coisa que você nem sabe o que foi e o seu humor mudou. Então, ali deve ter, né, a história dos sintomas, dos padrões, ali tem alguma coisa para eu escavar ali um pouquinho e entender o que que tem, né? Então, acho que Sim, isso é gratuito, não depende de outras pessoas. Claro que com a ajuda de outras pessoas, eu sempre falo do pedir feedbacks, não como a verdade, mas como uma opinião, uma visão, falar, né? Isso tudo está dentro da autorreflexão. De sim. repente, aquela conversa que você tem com amigos, uma coisa ainda informal, mas falar. Você percebe assim? Quando eu faço isso, eu sinto assim, você também sente? São coisas muito simples, mas que Sim. ajudam, sabe assim? Às vezes fala, nossa, você também? Ai, então peraí, Uhum. né? Aí essa vulnerabilidade dos dois lados faz com que a gente, poxa, então vamos buscar uma, nos ajudar, Sabe, né? posso complementar? Claro. Eu acho muito legal quando você faz aquele diário de bordo no final do dia, ou um balanço, Sim. né? O que deu certo hoje? O que funcionou? O que foi bom? Por que que foi bom? Como eu me senti? Como é que isso reverberou, refletiu em mim? O que Ah, foi ruim? O que a não foi Carol, legal? a Carol, que ela está contando aqui, que ela começou a escrever os sentimentos num diário. A Carol deu um depoimento ontem, mandou um áudio para mim. Ah, Lindíssimo, lindíssimo, é uma querida. O que não foi legal?
né? O que não deu certo? Que momento que eu tive uma atitude que, poxa, foi horrível, não gostei, fiquei insatisfeita com a forma que eu agi. Parar para pensar nisso. De que outra maneira eu poderia ter agido na situação? Quando acontecer um fato como esse novamente, qual é a atitude que eu quero tomar? Como é que eu quero lidar, né? Até E por isso mais que, que isso, né? Quem faria isso diferente? Faria o quê, né? Porque às vezes tem sim, aquelas pessoas que a gente admira e fala, o que essa pessoa faria, né, no meu lugar, né? quem é Assim, a minha referência, né? Que eu admiro a forma como lida e eu posso modelar, né? E principalmente, o que passou pela minha cabeça naquele momento? Como é que eu me senti? Porque é nessa interiorização, nessa reflexão, que a gente começa a identificar é, a minha forma de pensar, a minha forma de olhar para as situações, né? E essa forma de olhar está ligada às crenças e a forma que as minhas verdades, as minhas crenças é que determinam como eu me sinto e como eu ajo frente ao mundo. Então eu preciso identificar como eu me senti, o que eu pensei e fazer essa reflexão no fim do dia. O que então, acontece muitas vezes é que você, deu alguma coisa errada e aí você resolveu, aí cria aquele alívio e eu não quero pensar mais nisso. sim, já passou, né? Já Deixa passou. pra lá. Não, E vem sabe, cá. ainda dentro dessa linha das coisas que a gente pode fazer, assim, de forma gratuita, né? Porque é através de uma reflexão, um exercício que eu acho muito legal é a linha do tempo, né? Você olhar para a sua Esse é vida. fantástico. Então, olhar lá para a sua história do passado hoje, olhar para o seu futuro. E eu faço um exercício com alguns coaches ou clientes que é assim, conta essa história, reconta essa história, mas agora como se fosse você contando essa história do seu melhor amigo. Porque geralmente a gente conta diferente. Então, muitas vezes, um momento que eu falo, mas ali eu errei, eu não fui adequado. E quando eu fosse falar do meu melhor amigo, eu iria dizer, não, ali ele errou, mas sabe, a forma como ele lidou com esse erro foi tão transformadora. Então, muitas vezes, o olhar que a gente tem da nossa vida é de muita escassez. Né? A gente fica É, contando todas as nossas derrotas e fazendo quase uma caixinha de tudo que problemas. faltou, o que eu não consegui, o que não deu certo. Não deu certo, fui né? E aí às vezes acaba ou se culpando demais ou culpando o outro demais e a gente entra no processo da vitimização, que é um lugar que a Uhum. gente, né, patina e não sai. Então acho que poder olhar para a nossa vida assim com certa frequência, não rotineiramente, mas sei lá, em alguns anos, e poder olhar e falar com olhar de generosidade, sabe? Porque é a vulnerabilidade que nós estamos falando. Então, estamos todos no Sim. processo de aprendizado. Tem ninguém aqui que já está E pronto. E quando você faz esse exercício de escrever a tua história de vida, os principais acontecimentos, os aprendizados que você teve, como é que você contaria essa história? Você contou ontem, né, do ponto de vista otimista, E às enfim. vezes eu faço esse exercício de falar, então conta com realismo, né? Tipo, pensa que você está contando essa história no Jornal Nacional, não sei se é o melhor exemplo, mas num jornal, dando fatos e dados, né? Tipo, conta com fatos e dados. E agora conta com aquela paixão do otimista olhando a sua Olha história que de legal. e assim, e eu tive uma pessoa que ela ressignificou um problema que ela tinha, que ele só via o lado negativo, e aí ele tinha uma timidez por conta disso, e de repente ele ficou tão empoderado da grande superação que ele fez na vida dele, que aquela história passou a ser um trunfo da vida dele. E, poxa, é a história dele, né? Assim, que você quer melhor do que você poder se orgulhar da sua história. Essa é a nossa, né? É só essa que a gente Sim, tem, né? Então, exato. poder olhar assim, eu acho fantástico. E você identificar, às vezes quando você escreve a tua história, você identifica todos os pontos, os momentos pelos quais você passou, você identifica padrões, você identifica coisas que vira e mexe são recorrentes na sua vida e que você continua tratando do mesmo jeito, você não mudou a forma de agir. Como é que você quer um resultado diferente se você não muda a forma de agir, né?
Mas às vezes eu consigo ter esse insight quando eu paro e me dedico um tempo para olhar para a minha história. E mais do que isso, né? Honrar a minha história, porque hoje eu sou fruto de tudo isso que aconteceu. Então, se eu estou feliz, se eu não estou feliz, talvez é uma coisa para reavaliar, mas se eu estou feliz e eu me sinto orgulhosa de quem eu sou, essa história foi que me trouxe até aqui, Eu me né? lembro Com todos bem os... de quando eu ouvi a frase, você é 100% responsável por aquilo que você está vivendo. E aquilo me deu uma raiva na hora que eu falei, gente, Não posso não, botar culpa em ninguém. não é possível. Eu devia ter uns 26 anos, 25, sei lá, quando eu vi isso. Eu falei, não, não, isso aí alguém está querendo micar minha vida, falar isso, que eu que sou responsável. E eu fiquei, acho que um dia e meio na angústia, né? Que acho que é o Mauro que comentou e nós falamos aqui. E de repente me veio um insightão, aquele insight gostoso, e falou assim: peraí, mas se eu me pus aqui, quem pode me tirar? Eu também vou encontrar as ferramentas. Então eu posso ser responsável por estar aqui, mas eu posso ser responsável por sair daqui, né? E aí Exatamente. a partir desse dia, eu adoro fazer isso com todo mundo, porque eu sei que a pessoa vai ficar primeiro com muita raiva de mim, mas depois ela vai pensar: que bom, agora eu tenho a chave da minha vida e eu posso me tirar desse lugar se não tiver bom. Agora, se tiver ótimo, parabéns, né, para mim. E não uma coisa egóica de eu me trouxe aqui isoladamente. Claro que existe um universo conspirando Claro. para a nossa viagem aqui, para a nossa jornada, né? Mas é muito importante a gente olhar para isso, né? Aí teve mais gente que ouviu isso. Tem. O João, ele tá falando isso, sabe por quê? Porque ele ouviu isso de Então, alguém aqui. é a nossa vingança de coach, né, Rose? A gente É a fala nossa isso, vingança. A mas é Carol tá bom. mandando um beijo pra Karina, que é uma super parceira de trabalho também, uma pessoa que eu adoro de paixão, que tá aqui na live também. E olha, E outra coisa que a gente pode agora já ressignificar todo mundo que está aqui. O autoconhecimento também pode ser divertido, assim, igual a gente está se não é divertindo. um Porque a papo hora que a leve, gente né? para de levar tão a sério os dramas, né? É É, verdade. claro que tem coisas que são muito difíceis mesmo, né? Não tenho dúvida. Mas a hora que a Sim. gente começa a relativizar um pouco, começa a ser mais divertido do que angustiante. Uma outra, é verdade. Uma outra dica, né, Ana? Peça feedback, procure as pessoas. Você comentou isso agora há pouco, né? Ah, Karina, que linda. Você também. Você comentou agora há pouco, pedir feedback. Como é que. Deixa eu checar a percepção das pessoas sobre mim. Sim. Como elas me veem, né? O que elas veem como pontos fortes, o que elas veem como pontos de melhoria que eu tenho. Às vezes eu posso me surpreender, porque eu posso estar com uma visão tão negativa a meu respeito, né? Ou o contrário, Sim. né? Pode acontecer. Superestimando, às vezes, né? Então, feedbacks são um presente, não é verdade? Quando você tem a grande oportunidade de ver, de saber como as pessoas te enxergam. E Uhum. poder reavaliar, poxa, as pessoas me veem dessa maneira, mas quando eu ajo assim, não é essa a minha intenção. Nossa, Opa, para, reflita, porque talvez a forma, o comportamento que você está escolhendo para traduzir a sua intenção está dando margem a ser distorcido. Então, eu sim. posso escolher um comportamento diferente, eu posso escolher uma outra forma de agir. Isso é libertador, é poderoso. Ou não está tão alinhado, né? Às vezes o que eu faço com o que eu sinto, né? Então eu tenho um comportamento e aí a pessoa fala, não, mas isso não é o que está aparecendo, né? Sim. E aqui eu vi Então, o Marinho comentando de artes marciais, né? O Marinho é um parceiro, trabalha com judô e a gente tem conversado muito como as artes marciais elas contribuem também para esse autocentramento que na verdade, assim, eu vou até expandir um pouquinho mais, além das artes marciais, os exercícios de mindfulness, de meditação, que ajudam a gente a se centrar. E quando você se centra, equilíbrio. né, você começa a ter mais clareza mental para discernimento, né? Eu acho que o discernimento é uma qualidade
que a gente Fantástico. precisa buscar, né? Ela não cai no nosso colo. E quando a gente está emocionalmente instável ou com alguma emoção muito negativa, é difícil a gente ter discernimento. A gente começa a ler o mundo com um software que não tá legal, né? Tá Então, acho que danificado. eu poderia falar, né, aproveitando a dica do Marinho aí, de que assim a atividade física ela é uma forma de autoconhecimento, né? A gente percebe o quanto a gente lida com a frustração de não conseguir. Eu lido bastante, porque a atividade física é um desafio para mim, né? Então, assim, Para diga. nós, né? Você sabe uma coisa, é que eu não quero perder isso, que outro dia eu vi que é muito interessante e realmente me deu um insight, que uma das coisas que ajuda a gente a ter consciência, né, se conhecer, se perceber, é olho no olho. Uhum. É olhar nos olhos e ver e perceber e observar como a pessoa te olha. Ela te olha com medo, ela te olha com amor, ela te olha de maneira aberta. Se ela te olha com medo, por que que isso acontece? Né? Então, essa é uma prática, achei muito interessante. Ana, então vamos lá. Como eu ajo, fazer uma autorreflexão, identificar os meus pontos fortes e os meus pontos fracos, pedir feedback, reescrever a sua vida. A roda da vida também, né? Que é uma A coisa roda da vida. de poder olhar todas as nossas áreas e ver como é que está esse equilíbrio dinâmico. Eu sei que a roda não é estática, né? Mas assim, como que está esse equilíbrio também é um caminho de autoconsciência, né? Tomada de consciência. Sim. Pega uma folha de papel, faz um círculo, divide em 6 partes e coloca as áreas da sua vida ali, para quem nunca fez. A sua vida, área espiritual, familiar, amorosa, financeira, profissional, lazer, físico, saúde física, e dá uma nota de 0 a 10. Como é que você está, o quanto você está satisfeito com cada uma dessas áreas, né? E dá uma olhada no final, como é que está a sua roda, se ela está girando ou se ela está muito desnivelada, né? E o que você pode fazer para deixá-la um pouquinho mais uniforme, para que ela consiga girar, porque isso mostra que você está mais equilibrado. Isso. E de vez em quando, revisita a sua roda e refaça, não é? E a gente tem, né, Rose, aí já entra nas coisas mais estruturadas, que são as análises de perfis, né? Vários, Sim. infinitos testes, cada um mais maravilhoso que o outro. Eu falo que é como se trouxesse uma foto para a gente. Às vezes você se olha na foto e fala, gente, mas eu sou assim, ou eu me vejo num filme, eu caminho dessa forma. Então, quando a gente faz, sei lá, tem MBTI, diz que uma série deles, âncora de carreira, né, que fazem, é um feedback, só que é um feedback que eu acho muito legal, que é um feedback de alguém que não tem como você falar, mas a âncora de carreira me persegue. Não, ela nem te conhece. Não. Mas ele diz que ele tem uma coisa comigo, porque às vezes quando o feedback vem de um determinado amigo, ou um familiar, ou um colega de trabalho, às vezes a gente consegue usar essa desculpinha, né? De falar assim, mas é fulano, e nem penso. Pode ser realmente fulano ou fulana não tem uma visão assim tão clara sobre mim, mas pelo menos pensa, né? E eu sempre falo que todo feedback, se você não gostar, joga na lixeirinha do Windows. Porque é aquela lixeirinha que um dia você pode resgatar. Você fala assim, tem um feedback. Pega lá na lixeirinha do Windows e põe de volta, começa a revisitar, né? Não precisa jogar para sempre. Não, o poder do feedback é de quem recebe, né? Exatamente. Eu que vou É dizer, de quem vou recebe. aceitar ou não, mas o importante é avaliar. Então, eu acho que essas ferramentas, elas trazem para a gente aquele momento da autoconsciência, né? De falar, caramba, olha... E olhar para o outro também, né? Quando eu vejo esses vários perfis. Ana, você sabe que eu adoro mapeamento de perfil, eu gosto do Profile, da Solids, eu uso bastante. Mas é impressionante, eu tenho ficado impressionada com o número, o que eu fiz de mapeamentos de perfil nos últimos meses
as pessoas buscando isso, né? Buscando se entender, buscando se conhecer, buscando essa autorreflexão de entender seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que precisa direcionar, o que pode direcionar. Foi fantástico, me causou assim surpresa. E eu adoro fazer, então imagina, né? Está sendo bem prazeroso. Tanto a gente poder oferecer quanto usar, né? Eu vejo, se eu Uhum. comparar a primeira análise de perfil e hoje, eu vi tanta coisa que eu pude mudar, fazer diferente, né? E eu acho que esse é um grande diferencial de um profissional que tem um resultado, uma qualidade, né? Como você tem, como você falou que eu tenho, né? E a gente recebe bastante feedback disso, que é isso. Nós somos, assim, estamos na jornada. O autoconhecimento não é algo que eu ofereço para o outro. Primeiro, eu me sirvo dele. E me sirvo muito, sabe? Eu me sirvo diariamente, porque senão eu não teria nem coragem de oferecer para alguém, se eu não soubesse o que é isso, né? Então, acho que isso é Exato. a gente usar na gente também, né? Sim. E a psicologia dá uma base para a gente fantástica nesse sentido, né? Para ampliar muito mais o conhecimento básico para fazer isso, né? E essa semana eu recebi um feedback de um cliente que eu fiquei assim emocionada, porque ele traduziu aquilo, né? A gente terminou a devolutiva, ele falou assim, olha, eu fiquei surpreso porque eu imaginei que você fosse pegar o relatório e fosse interpretar, me falar sobre ele, mas você foi muito além disso, né? Porque você dissecou ele para mim. E eu percebi que não foi raso, você mergulhou, né? E me levou a fazer muitas reflexões e ter muitos insights, né? Ele falou assim: "Poxa, olha, me surpreendeu, né? Me surpreendeu demais, porque eu percebi que você faz com amor." Exatamente. Falei, pronto, né? Acho que isso não Gente, tem preço que pague. a Lu estava comentando ali, né, para a gente comentar um pouquinho da diferença de ser uma informação e disso se tornar autoconhecimento, porque é algo que a gente faz muito em programas de liderança, individualmente, né? As pessoas. Sim. E eu costumo falar, olha, isso aqui é só uma informação. Para se tornar autoconhecimento, você vai precisar ler, sentir, discutir, Refletir. refletir, brigar com algumas páginas, né? Para que Sim. isso se torne seu, porque não é simplesmente você pegar algo, ler e falar, então tá bom, entendi, eu sou assim, é isso. Não, né? Isso Não. é um dado, é uma informação. Agora, convive com ela, caminha com ela, né? Assim, tipo, veste um pouco esse Briga com perfil ela. e vê como que funciona, né? Porque senão Sim. fica muito terceirizado, né? Eu vejo pessoas que fazem todos os testes, mas nada funciona, porque assim, só Não aprofunda, né? entendi. O outro teste falou isso também de mim. Todos falam. Meu Deus, e o que você faz com isso? É verdade. É verdade. Mais alguma dica, Ana? A gente está completando, Olha, faltando 10 minutinhos já. ai, caramba, tão desafiador, né? Eu é uma paixonite, né? Que eu já até comentei com você e com outras pessoas da questão dos jogos projetivos, né? Que são jogos Você onde a gente gosta, né? É verdade. gosta. Assim, eu tenho minha paixão é junguiana, né? Acho que assim, eu fiz a especialização em Jung, tudo que eu vou estudar no final cai lá no Jung. Eu também estudei o Freud, estudei o Lacan, mas assim, o Jung fala com o meu coração. E os jogos de projeção, eles trabalham muito sincronicidade. E eu acho muito bacana ver na pessoa, por exemplo, quando ela pega um arquétipo e fala, não acredito. Como esse peraí, né? Como é que tá falando? Ele tem a mesma função, quase de uma análise de perfil, que vem com dados e fatos estudado com matemáticos, estatísticos, são testes, né, bem profundos. E em alguns momentos a sincronicidade entrega isso de mão beijada. E por que eu gosto, Rose? Porque eu penso assim, você pode aproveitar isso na vida. A sincronicidade está aí, disponível para todo mundo. Né? É Basta verdade. só tem que estar conectado com você, né? Assim, para Uhum. fazer as suas atividades de ligar a sua intuição. Então, eu queria falar um pouquinho disso,
dos jogos, né, que eu acho que é uma oportunidade também de expansão, né? Ele não vai te dizer, né, não traz uma resposta, não é adivinhação, Sim, mas traz insights. te leva Acho para que reflexão, né? te leva para reflexão e fica reverberando, né? Porque tudo que você não fecha como resposta, eu acho que essa é uma grande qualidade dos profissionais que trabalham bem, é não resolver tudo. Deixa a pessoa, porque é nesse atrito interno que vai dar um calor, e esse calor, né? E aí entra todo o processo alquímico do Jung, que é calor, é esfriar, é aglutinar. Isso tudo vai gerar material, né? Potência para a E ela pessoa. precisa passar por todo esse processo, Sim, concorda? É é isso treta, né? né? Ela precisa passar, e parte dele sozinha, né? Ela com ela mesma, É a para solidão. que isso. É. Olha o Ari vem colocar. O melhor da Rose é quando ela bate na gente. E é com elegância. Você é Olha fofo, isso. não bate não. Olha isso, gente. É, Legal. que mais de dica a gente Bom, pode ter? eu acho que assim, a gente olhar para. A gente falou de muitas já, né? Mas eu acho que eu traria muito forte essa questão da. Sabe quando você começar a observar as pessoas? Tem pessoas que são muito. E aí entra nos testes, mas aí falando fora dos testes. Né? Sabe aquela pessoa que você percebe que ela não tem paciência de te ouvir? Você começa a contar, ela Uhum. já te apressa. Outra que se você chegar com pressa, ela te segura. Outra que você chega cheia de ideia e ela começa a mostrar todos os problemas da sua ideia. Outra que chega cheia de problemas, você fala, meu Deus, não tem nada de bom. Então, eu acho que isso também, o outro é uma fonte de conhecimento e de reconhecimento. Tem pessoas, principalmente quando a gente está numa equipe, que nos incomodam extremamente, né? Então, aquela pessoa me irrita. E Eu aí, ia falar isso agora. quando a pessoa sai da equipe, sabe o que acontece? Você começa a ver aquilo em você, né? Aham. Assim, não é possível que eu tô igual. Porque ela fazia um papel de ser a guardiã da teimosia, por exemplo. Então, a minha Do teimosia papel chato. É. porque ela já assumia a teimosia, então ela já ganhou aquele troféu. O outro é o guardião do mau humor. Então, tá lá o mau humor. E muitas vezes, quando essas pessoas saem, as projeções interpessoais voltam para a gente, né? Então, acho que Sim. esse é um caminho que a gente já falou do outro, trazendo feedback e tal, mas o outro também nesse espelhamento, que não é É. fácil. Quando Não. incomoda muito, é bom parar para pensar. E principalmente assim, o quanto eu tenho daquilo, né? Sim, Por que que me incomoda? Porque às vezes eu sou exatamente do mesmo jeito. sim. E aí é mais fácil não reconhecer em mim, mas reclamar do outro. Então, é um outro exercício que a gente pode fazer. Uma outra coisa legal, como dica para você entender, principalmente, eu gosto dos porquês, né? Por que que eu quero fazer isso? Uhum. Ah, por isso, por isso, por isso. Mas por que isso é importante para mim? Por isso, por isso, por aquilo. E por que que aquilo? Eu começar a entender o porquê, o que está subjacente ali daquela escolha, daquela decisão, daquilo que eu vou fazer. Porque quando eu paro para refletir, buscar o porquê, né? O buraco é um pouco mais Às embaixo, vezes nem é para mim, né? Eu estou às buscando vezes nem é para mim, né? Às vezes eu estou tomando aquela decisão que é exatamente para fugir do problema, para evitar, às vezes não é para mim. Mas eu só consigo perceber isso se eu mergulho, se eu começo a buscar o porquê, né? Sim. Então é interessante. Você vai fazer alguma coisa, se pergunta, faz os 3 porquês. Né? Você começa a perceber várias coisas. Qual é o valor que está por trás disso? E muitas vezes é É. um valor que eu não preciso nem daquilo. Né? Eu posso conseguir o valor que eu prezo tanto de inúmeras formas, e parece que eu só tenho uma forma de Ou conseguir. as minhas necessidades, né? Eu estou fazendo aquilo porque eu posso ter a necessidade de ser aceito, por exemplo. Eu tenho a necessidade
de ser reconhecido, valorizado, ouvido, enfim, quais são as necessidades que, de repente, aquilo vai me proporcionar ser atendido, né? Ana, faltando 5 minutos. Uma coisa, só uma última dica que eu acho interessante é você expandir o seu vocabulário emocional. Isso é muito legal, Rose. Que bom a gente começar a olhar e falar assim, o que eu estou sentindo? Fugir, sair um pouco das emoções básicas, raiva, alegria, né? Mas aprimorar um pouco mais a nossa percepção, afinar um pouco mais o ouvido e a percepção para o que eu estou sentindo de fato, né? Que às vezes alguns sentimentos são derivados, são muito mais sutis. Exatamente. E que a gente precisa ter esse olhar. Encontrar a base dele, né? Às vezes é aquele tô chateado que da tristeza e às vezes eu tô chateado que é da raiva. Então, assim, que chateação é essa? De onde ela vem? Por que ela se instalou em mim, né? É verdade. Ai, que bom, gente. Adorei as ótimas companhias, assim, além da sua companhia, Rose, né? Mas, acho que a gente ficava mais uma hora ainda falando. Espero que tenhamos contribuído, né? Acho que foi quando a gente pensou nessa live, acho que a coisa que a gente mais falou é, poxa, que alguém saia daqui com um insight. Nossa, foi legal, valeu a pena, deu um insight, né? Isso. Agora, gente, é o seguinte, para quem ficou conosco, olha só, 65 pessoas, Ana. Opa! Que maravilha! Muito obrigada, gente. Olha só, eu vou salvar essa live e vou colocá-la no IGTV, no meu perfil ali. As pessoas que curtirem a live, irem lá no meu perfil e curtir a live no IGTV e comentarem o que mais gostou na live, deixar o seu comentário, estas pessoas farão parte do sorteio que a gente fará. A Ana vai dar uma sessão. Fala um pouquinho, Ana. Isso, a gente vai fazer um jogo, né, desses projetivos que eu falei que eu estou apaixonada, assim, porque eu vejo que ele traz muito resultado, e aí dá para jogar online, super bacana, assim, vai valer a pena. Qual é o nome dele mesmo? Então, a gente tem alguns jogos, tem vários da Points of View, que eu trabalho, né, que é o Faces, Coaching Game, o Punctum, e tem também o Mahalila, que daí já é um jogo de super expansão. E eu vou dar um assessment, né, uma ferramenta de linguagens de valorização, que é maravilhosa, com base naquele livro 5 Linguagens do Amor. Qual é a minha linguagem de valorização, né? Então, lembra, eu vou baixar a live, vou colocar no IGTV no meu perfil, você precisa curtir e deixar um comentário do que você mais gostou da nossa live, tá? As pessoas que deixarem um comentário, e detalhe, até a meia-noite de hoje, tá? Só farão parte do sorteio os comentários que forem deixados até a meia-noite de hoje. E aí eu faço o sorteio e amanhã eu publico a foto do sorteado. Legal. Né? Porque vai ter dois. Né? Um para mim, um para você. Rose, foi um prazer a gente conversar, foi uma delícia estar juntas, ver aqui tanta gente da sua turma aí comentando do meu lado, que agora é uma turma só, não tem mais sua nem né? Nossa turma. A Lu ter podido participar, foi assim, que foi a nossa pessoa que nos apresentou e muito obrigada por todas as suas palavras a meu respeito. Foram feedbacks muito bons. Foi fantástico. Gente, eu vou ter que encerrar, senão nós vamos perder essa live. Muito obrigado. Adorei a presença de vocês terem me prestigiado, a Ana. Ana, foi maravilhoso esse momento com você. Depois a gente revê para... Um beijo para todo mundo. Beijo.